Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e hoje eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Hipnose para mais uma aula sobre hipnose aqui com vocês, gente. Hoje a gente vai ter uma aula de um tema assim que eu acho muito especial, tá? Para mim é um tema que todo hipnoterapeuta deveria saber, deveria dominar. E vou ser bem sincero para vocês. Esse é o tema que sempre tem um antes e um pós de saber, tá? Literalmente, para mim é muito claro. O Roberto que fazia hipnoterapia antes de dominar o metapadrão, do Roberto que sabe hoje, né? Porque, gente, o metapadrão, ele traz muito benefícios, muito benefícios. Então, gente, eu vou estar dando uma série de aulas. Vão ser 4 aulas que eu vou estar dando, tá? Hoje a gente vai ter a nossa aula de abertura aqui. E durante essa série de aulas eu vou construir um conhecimento com vocês. Então, hoje vocês não vão ver tudo sobre o método padrão, vocês vão ver a estrutura do método padrão, com certeza, os passos, como ele funciona, a história e por aí vai, né? Mas nas aulas seguintes a gente vai construir tudo isso. Essa aula de hoje ela vai estar sendo gravada, vai estar ficando disponível no YouTube. Inclusive, se você está assistindo essa gravação, já curte aí, já dá um like, segue a gente, que ajuda bastante. E já aviso, gente, hoje a gente vai falar mais do método padrão como um todo. Na semana que vem, a gente vai falar principalmente dos fundamentos da neurociência dessa técnica. Na outra semana, eu vou estar falando do método padrão dentro da prática da regressão, como associar a regressão com o método padrão. E a última e quarta aula, eu vou estar falando do método padrão dentro das várias outras ferramentas que a gente aplica, como o switch, squash, cura rápida de fobias, dessensibilização sistemática, e por aí vai. Então, vamos começar contextualizando um pouco o que é esse negócio que a gente vai falar aqui. O metapadrão, ele é popularmente conhecido como a estrutura da mudança, né? Ou a The Ultimate Structure of Change, né? E ele é literalmente, gente, uma estrutura da mudança, porque ele é uma estrutura, um conjunto de passos que a gente vai aplicar dentro daquilo que a gente já faz para facilitar, para favorecer as mudanças que a gente faz na clínica, tá? Então, meta padrão, o termo, né? Meta padrão, meta significa acima de ou além de e padrão. Então, eu tenho que aquilo que está acima ou além do padrão. Por que acima ou além do padrão, gente? Porque é o seguinte, o meta padrão, ele não é a técnica terapêutica por si só, tá? Ele não é a ferramenta que eu vou estar aplicando na clínica. Ele é uma estrutura que eu vou associar aquilo que eu já aplico na clínica, né? Eu vou juntar um meta-padrão com aquilo que eu faço na clínica, com o objetivo de fazer muito melhor aquilo que eu já faço, né? Então, com o meta-padrão, eu vou fazer mais rápido, eu vou fazer de forma muito mais cirúrgica, pontual, né? E vai ser mais eficiente a minha terapia, com certeza. É claro, tem vários outros benefícios, mas eu vou falando aqui à medida que a gente vai seguindo a aula. E assim, gente, o meta-padrão, como eu disse, ele é algo que está além da estrutura, além da técnica, é o que eu vou acoplar naquilo que eu já faço. Então, a gente vai ver o meta-padrão dentro de tudo que a gente já faz, na verdade, né? O meta-padrão, ele já está dentro da regressão, ele já está dentro do switch, ele já está dentro do squash e por aí vai, né? O meta-padrão, gente, ele vai servir para a gente como se fosse assim um programinha, um software que está rodando na cabeça do hipnoterapeuta enquanto ele aplica a terapia, enquanto ele aplica a técnica ou a ferramenta terapêutica. E esse programa, esse meta-padrão, ele vai servir mais como um esqueleto, como um chassi, ou como uma estrutura que vai permear tudo aquilo que a gente já faz, né? Basicamente é isso aí. E aí, gente, vamos falar um pouco da história desse negócio, que vai que vocês não conhecem isso. O meta-padrão, ele é uma estrutura que surgiu a partir de um cara chamado John Overder. O John Overder, ele é um dos pais da hipnose conversacional moderna, tá? Eu posso dizer que, com certeza, ele é um dos maiores hipnoterapeutas do mundo. O cara tá vivo aqui hoje. Eu não sei nem se ele se diz hipnoterapeuta, mas ele é hipnoterapeuta, querendo ou não, né? E o John Overder, ele é tão importante que ele influenciou praticamente todos os grandes professores de hipnose vivos do mundo hoje, né? Praticamente todo mundo que está ensinando hipnose de forma séria, que é muito grande, ou estudou com o John Overder, ou no mínimo foi influenciado
pelo que esse cara fez, né? Então, a gente vê grandes nomes, como, por exemplo, o Igor Ledorowski, a Melissa Tiers, o James Tripp, o Sean Carson. Toda essa galera foi aluno do John Overton, né? Então, assim, é difícil a gente falar de hipnose conversacional moderna sem estar citando esse cara, né? É importante que vocês saibam disso. E aí, o metapadrão, ele foi uma estrutura que o John Overdorf descobriu, vamos dizer assim, ou criou, e surgiu lá na década de 90. Ele estava um dia fazendo um Master Practitioner de PNL lá no Havaí. Ele estava facilitando um Master Practitioner. E quem que estava lá com ele nessa turma, gente? Um cara chamado Ted James. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Ted James. O Ted James, ele é famoso por ter criado a terapia da linha do tempo, né? Então, o John Overdorf estava lá fazendo Master Practitioner, ensinando Master Practitioner. Em algum momento, ele estava ensinando uma técnica que a gente chama de colapso de âncoras. Então, ele estava lá fazendo colapso de âncoras, ele criava uma âncora no ombro da pessoa, uma âncora de problema, né? Então, ele tocava o ombro, disparava o estado do problema da pessoa, ele criava uma âncora no outro ombro da pessoa, que seria uma âncora de recurso, uma âncora de potência, ele ativava um e ativava o outro ao mesmo tempo, e aí ocorria o colapso dessas âncoras. Só que enquanto ele estava fazendo isso, ele teve um insight. Ele percebeu que existia algo em comum dentro de todas as técnicas que a gente já aplica dentro da clínica. Ele percebeu que, por mais que essas ferramentas fossem diferentes umas das outras, elas tinham muitas coisas em comum, como se fossem passos que talvez até estivessem escondidos ali por trás da técnica, né? E essa estrutura, esses passos em comum que ele notou que essas técnicas que tinham resultado, que davam o resultado que elas tinham em comum, ele chamou esse padrão de meta-padrão, né? Que é o que a gente está olhando aqui. E aí, ele começou a testar essa técnica, começou a praticar isso e viu que o negócio realmente funcionava, né? Que essa estrutura, ela garantia que a gente tivesse mais resultados na clínica. E ele notou que já tinha essa estrutura dentro do switch, que já tinha essa estrutura dentro da regressão, que já tinha essa estrutura dentro da sensibilização sistemática, e por aí vai, né? Então, o John Overworth, ele se juntou com a mulher dele, né? Eu não sei se é mulher ou ex-mulher, que é a Julie Silverthorne, e eles sistematizaram um processo linguístico do metapadrão, que inicialmente eles chamaram de Beyond Words, né? Beyond Words seria além das palavras. O Beyond Words foi um modelo conversacional para aplicar o metapadrão. Mas como assim modelo conversacional para aplicar o metapadrão? Eles criaram uma forma, gente, de você estar aplicando o metapadrão por meio de um bate-papo. Literalmente, por meio de um bate-papo, sem nem mesmo precisar falar que está acontecendo hipnose ou algo do tipo. E isso foi um grande salto de desenvolvimento desse metapadrão, né? Na década de 90, gente, o John Overdorf, ele já sabia isso daí, e ele já fazia processos de hipnoterapia, de coaching, por meio de bate-papo, sem a necessidade da gente formalizar uma indução hipnótica, fazer o relaxamento, sem nem mesmo, gente, precisar pedir para o cliente imaginar as coisas, né? E isso causa uma grande diferença na nossa terapia. Esse processo conversacional dele envolvia o direcionamento da atenção por meio da linguagem, né, e o disparo de processos por meio desse direcionamento da atenção. Bom, ele já estava aplicando esse Beyond Words, que é esse método conversacional de aplicação do metapadrão lá na década de 90. E aí tem algo interessante aqui para a gente falar. Naquela época, o John Overdorf, ele já fazia processos de coaching e processos de hipnoterapia por telefone. Por telefone. Hoje, a gente está em 2023 e a gente tem hipnólogos que têm medo de fazer hipnose online, via Zoom, via Skype, gente. Olha isso. Na década de 90, o John Overdorf já fazia por telefone, que é só áudio, e hoje, em pleno 2023, tem muito hipnólogo morrendo de medo de fazer online. Que você tem vídeo ainda. Olha que interessante esse negócio, né? Por que a galera tem medo? Porque não conhece o metapadrão. Basicamente, é isso aí. Então, gente, obviamente que o auge do metapadrão, da aplicação dele, vai acontecer por meio de técnicas conversacionais, de modelos linguísticos, né? Que é o direcionamento da atenção por meio da linguagem. Mas saibam
que você não precisa dominar modelos linguísticos para aplicar o meta-padrão. Só de você aprender a estrutura do modelo do meta-padrão, você já vai ter muito benefício no seu trabalho clínico, tá? Por quê? Porque isso, gente, vai fazer você fazer muito melhor aquilo que você já faz, tá? Podem ter certeza disso. E aí já fica o convite aqui para vocês, gente. Agora, em setembro, eu vou estar dando um curso especificamente sobre aplicação conversacional do meta-padrão, né? Então, já estejam convidados aí para estar participando, para conhecer um pouco mais do que vai ser falado nesse curso. Então, vamos lá, vamos lá. Passou um tempo, o John Overdorf e a Julie ensinavam o meta-padrão para as pessoas, deram vários cursos e por aí vai. E hoje eles não ensinam mais o que a gente vai chamar de Beyond Words, né? Hoje o John Overdorf ele evoluiu o Beyond Words, o método antigo do método padrão dele. Hoje ele vende o que ele chama de Attention Shifting Coaching, né? Que seria o coaching da mudança de atenção. E vários outros hipnoterapeutas pegaram o modelo de John Overdorf e deram uma própria carinha, uma própria roupagem. Vou dar um exemplo. O próprio Igor Ledorowski. O Igor Ledorowski, gente, ele é o maior hipnoterapeuta do mundo. Ele é o cara que mais ganhou dinheiro do mundo com hipnose, dando cursos de hipnose. É inegável. O cara ficou rico com isso. E o John Overdorf, ele foi o aluno brilhante do John Overdorf, né? Ele estudou com o John Overdorf. O que ele fez? Ele pegou o Beyond Words, modificou um pouquinho, deu a própria cara e passou a vender como se fosse dele, né? O John Overdorf, o Igor Ledorowski passou a chamar de PCAT, se não me engano, né? Outro exemplo, eu mesmo tive a oportunidade de estudar um meta-padrão com alguns professores diferentes de hipnose. Eu fiz um curso de 9 dias com o português Miguel Coco, e durante esses dias ele ensinou o meta-padrão. Basicamente é isso, né? Por quê? Porque o Miguel Coco é aluno do Igor, né? Eu fiz o curso do James Tripp, da hipnose sem transe, lá em 2017, aqui no Brasil. E o que o James Tripp ensinou no curso dele, gente? Vocês sabem? Ele ensinou meta-padrão. O James Tripp ensinou meta-padrão. Porém, o James Tripp, ele deu a carinha dele, que é um pouco mais artística, e por aí vai. Eu fiz um outro curso com uma outra mulher de fora, chamada Melissa Tears. E o que a Melissa Tears ensina no curso dela? Meta-padrão. É a mesma coisa, gente. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, assim, praticamente todos os grandes hipnoterapeutas do mundo dominam essa técnica, tá? Se você não domina o meta-padrão, saiba que você está perdendo muito, muito. Quando eu falo que existe um antes e um depois de dominar o meta-padrão, saiba que existe mesmo. Quando você domina o meta-padrão, você vai fazer tudo o que você já faz muito melhor. Basicamente é isso aí, né? Então, aqui nessas aulas, gente, vocês vão aprender toda a fundamentação do meta-padrão, o processo de neurociência, o funcionamento dele e por aí vai, tá? Inclusive, já aviso para vocês, o auge dessas 4 aulas vai estar acontecendo na terceira aula, especificamente. Nessas 2 primeiras aulas eu vou estar fundamentando. Na terceira aula eu vou falar especificamente de regressão com meta-padrão, né? E aí, vocês vão ver o grande salto que vai ter na aplicação da regressão de vocês. Porque a regressão, de fato, é uma técnica ótima, é maravilhosa, mas a regressão não funciona pelos motivos que falam, né? Geralmente, as pessoas falam que a regressão funciona porque a faculdade crítica foi reduzida, porque o subconsciente foi lá e trouxe as memórias e acessou o problema, a raiz e resolveu isso daí. E a realidade é que a regressão não funciona por isso, né? Quando vocês aprenderem o meta-padrão, vocês vão aprender também aquilo que fundamenta a regressão, a real neurociência por trás da regressão. Então, vocês vão ter vários benefícios aprendendo essa estrutura do meta-padrão aqui comigo, né? Ah lá, o Isaías falou, que legal saber disso, que todas as esferas já ensinavam o meta-padrão. Pois é, Isaías, pois é. No Brasil, a gente teve uma onda de pessoas ensinando meta-padrão, depois do James Tripp, da Melissa Tears, mas ainda assim, por mais que seja algo que hoje já se fala muito, a maior parte dos hipnoterapeutas não dominam essa estrutura e não sabem como funciona a aplicação disso daí. E eu já digo para vocês, gente, hoje a gente vai falar sobre a estrutura desse negócio, só que a graça não é só saber a estrutura, é entender os porquês.
Porque quando você entende por quê, tudo se encaixa e tudo faz muito mais sentido. Então, assim, convido vocês a já ficarem para as 4 aulas que eu vou dar. Com certeza vocês vão ter vários benefícios, tá? Beleza. E aí, vocês vão aprender aqui a aplicar ele de uma forma mais sistemática, né? Vocês vão aprender a pegar o cliente na mãozinha ou aplicar essa estrutura de uma maneira bem sistemática, mas saibam que existe a maneira conversacional, que, querendo ou não, é a maneira mais elegante e é o segundo salto que vocês teriam, né? Vocês primeiro aprendem o método padrão, depois vocês aprendem a aplicar isso de forma conversacional. E por que seria legal vocês aprenderem a aplicar isso de forma conversacional? Porque é o seguinte, gente, na hipnoterapia é comum a gente tá durante o processo, a pessoa não entrar na hipnose, e aí a gente dá desculpa do tipo assim, vixe, você não se engajou. Puxa vida, a culpa é sua. Você não vai ser hipnotizado hoje, né? Então a gente fica jogando a culpa no cliente do negócio não funcionar, da hipnose não acontecer. Quando você aprende meta padrão conversacional, essa desculpa não existe mais. Por quê? Porque esse tipo de resistência ele vai ser rejeitado, porque não faz sentido dentro do meta-padrão isso. Né? Quando você domina a aplicação conversacional do meta-padrão, você não precisa mais pedir para o seu cliente fechar os olhos. Você não precisa mais fazer indução hipnótica. Você não precisa mais pedir para o seu cliente imaginar nada. Sabe aquele cliente que fica assim, eu não imagino, eu não sei se eu consigo imaginar? Não precisa. Seu cliente não precisa nem imaginar. Por que não precisa imaginar? Porque a gente vai usar a linguagem para direcionar a atenção. A pessoa vai representar sem saber que está representando. Então, esse tipo de resistência, ele é rejeitado quando a gente aplica o meta-padrão, porque não faz sentido para a gente ficar olhando para isso. Né? Basicamente, é isso aí. Tá, seguindo. Outro benefício do meta-padrão, que vocês vão ter aprendendo isso aqui, é que quando vocês aprendem o meta-padrão e entendem o fundamento dessa estrutura, vocês ganham confiança e flexibilidade no trabalho clínico. Né? Isso faz toda a diferença. Além disso, você pode passar a trabalhar orientado para o futuro e não só para o passado. Né? Então, alguns casos que a gente vai lidar, que vão envolver, por exemplo, abuso, né? Agressão, coisas que são muito mais feias, de ficar fazendo a regressão mesmo. Por que eu vou fazer uma regressão para a pessoa reviver um abuso? Por que eu vou fazer uma regressão para uma pessoa voltar para sei lá, para um espancamento? Não faz sentido nenhum isso daí. Né? Então, com o meta-padrão, a gente ganha a possibilidade de trabalhar tanto orientado para o passado, que é com a regressão, você pode aplicar o meta-padrão com a regressão, quanto trabalhar orientado para o futuro, né? E principalmente orientado para os recursos do nosso cliente. E isso faz toda a diferença na hipnoterapia. Então, ao invés da gente ficar ali acessando as causas, acessando abuso, agressão, trauma, você trabalha orientado para gatilho, e orientado para recursos, para a potência do meu cliente. Gente, a gente fala tanto de patologia, a gente volta na regressão e a gente fica culpando as pessoas, culpando as causas. Mas será que saber uma causa, será que saber uma culpa de algo, a responsabilidade de algo vai mudar o hoje? A ideia do meta-padrão é a gente trazer potência para o nosso cliente, recurso para ele, para que quando o problema aconteça hoje, ele consiga se sentir, lidar diferente com essa questão. A grande graça é essa, que a gente vai sair da ideia de problema e vai para a ideia de recursos, de potencialidade do indivíduo que eu estou trabalhando. Né? E aí a gente entra principalmente na sinergia que o meta-padrão tem com abordagens terapêuticas humanistas. Né? Aproveitando para falar de humanismo, o próprio John Overdorf, o método dele, que ele chama de trabalho dele, é HNLP, né? Que é PNL humanista. Eu acho que é isso, Lucas de Albuquerque. Responde aí para mim, é isso mesmo, HNLP? É algo do tipo, né? Escreve aí, pode falar isso se você se lembrar. Seguindo. Tá, o meta-padrão é HNLP, é isso mesmo. É isso mesmo, olha lá. HNLP, Humanistic Neurolinguistic Psychology. É isso mesmo, bem isso mesmo. Tem humanista ali. Não estava enganado. Então é o seguinte, gente. O meta-padrão, ele também serve para persuasão, para influência, tudo mais. Mas a ideia dele, o grande salto do meta-padrão, é que a gente não precisa ficar querendo
persuadir o nosso cliente ou ficar embutindo sugestões dentro do cliente. Com o meta-padrão, eu vou estar ajudando o meu cliente a descobrir as próprias potencialidades. Eu consigo ajudar ele a ser mais autêntico. Mais autêntico. E aí, aquela ideia do subconsciente aceitando sugestões, aqui não existe mais isso. Tá? Basicamente, é isso aí. Seguindo, gente, vamos falar o que o meta-padrão faz, na verdade. O meta-padrão, ele é conhecido como... Antes disso, vou ler aqui um comentário. O Valdinei falou o seguinte: faz muito sentido usar essa metodologia ao invés de ficar engessado na técnica de achar a causa. Nem sempre elas aparecem de forma clara para ser usada. E aí que tá, Valdinei? É exatamente isso. Aprendendo o meta-padrão, você não precisa rejeitar a regressão. Não precisa. Você vai usar a regressão, só que você vai fazer melhor ainda a regressão. E naqueles casos que a regressão não vai acontecer, porque a memória não vem, porque fica preto, porque o cliente tem resistência, seja lá o que for, você vai ter a confiança e a flexibilidade para fazer diferente. Né? Aquela desculpinha de, você não regrediu porque você não se engajou. Isso não existe para quem sabe método padrão. Saibam disso. Seguindo. O meta-padrão, ele é conhecido como a estrutura da mudança. Por que a estrutura da mudança? Porque ele permite a gente a mudar as respostas emocionais associadas ao gatilho. Então, durante o processo de meta-padrão, na verdade, a gente vai fazer um processo duplo, que é um processo de ressignificação, que a gente já faz normalmente, somado a um processo de contracondicionamento, ou como muitos chamam de dessensibilização. Né? Então, a gente vai contracondicionar, dessensibilizar e ressignificar as coisas enquanto eu aplico o meta-padrão. Mas antes de eu falar da estrutura do meta-padrão em si, eu vou separar esses dois termos, né? O termo ressignificação e o termo contracondicionamento. Ressignificação é um termo que envolve a ideia de mudar o significado de algo, mudar a percepção com relação a algo que eu estou observando, né? Ressignificação seria o equivalente a mudar o ponto de vista, mudar o ângulo, a forma de ver algo. E quando eu falo de ressignificação, eu estou falando de consciência, eu estou falando de racionalidade. Racionalidade. Vamos dar um exemplo de ressignificação. Se tem uma pessoa que acredita que ninguém ama ela, ninguém me ama, né? Eu posso ressignificar isso perguntando: olha, seu pai e sua mãe te amam? Me amam. Pronto, ó. Tem alguém que te ama, não é ninguém. Pronto, ressignifiquei a crença, a percepção, a racionalidade que essa pessoa tinha com relação a isso daí. Ressignificação, tecnicamente, é um termo da PNL, e originalmente, ressignificação não se chama ressignificação, né? Se chama reframing. Reframing, traduzido para português, seria reenquadramento. Por que reenquadramento? Reenquadramento vem de quadro mesmo, vem do trocar a moldura de um quadro. Porque quando eu ressignifico, quando eu reenquadro, eu faço você observar aquilo que já existia de uma forma diferente. Né? Então, antes, eu tenho um pai que bate no filho, e o filho interpreta que o pai odeia ele, porque ele está apanhando do pai. Depois que eu ressignifico, essa pessoa percebe: olha, meu pai estava me batendo, não é porque ele me odeia, é porque ele queria me educar, mas ele não sabia fazer isso de uma forma melhor. Isso é um exemplo de ressignificação. Eu falo isso, gente, porque ressignificação fala de racionalidade, consciência. Aí a gente vai entrar no outro termo, que é o termo contracondicionamento ou dessensibilização. Dessensibilização é um termo que vem da terapia comportamental, que seria uma técnica ou método que visa reduzir ou extinguir um reflexo condicionado. Como assim reduzir ou extinguir um reflexo condicionado? Dessensibilização vem de sensibilidade, de corpo, a sensibilidade do corpo. Então, dessensibilizar seria tirar a sensibilidade do corpo, fazer que o corpo reaja de uma forma diferente a algum gatilho, a algum contexto, ou tirar a sensibilidade, tirar a resposta do corpo em frente a algum gatilho, a algum contexto. Então, a dessensibilização, ela tem o objetivo em fazer com que o corpo dispare de uma forma diferente em frente ao gatilho.
Eu não gosto muito mais do termo de sensibilização, porque dessensibilizar está associado a tirar a sensibilidade, tirar a resposta do corpo. E no caso, eu, como hipnoterapeuta, não quero tirar a sensibilidade do meu cliente. Eu não quero que o meu cliente fique frio em frente àquilo que ele sentia antes, em frente àquilo que ele tinha ansiedade. O que eu quero é que, na verdade, meu cliente seja melhor, que ele tenha recurso, que ele tenha potência quando o problema acontece. Então, hoje, eu gosto de utilizar o termo contracondicionamento, que seria eu fazer o mesmo processo que condicionou o problema a executar hoje, né? As memórias, a repetição do trauma e por aí vai. Só que eu vou fazer de uma forma oposta. Eu vou fazer o que do que criou o problema, só que de uma forma oposta, de forma que quando o problema aconteça hoje, novas sensações, novos estados estejam sendo disparados no corpo do meu cliente. Né? Esse é o meu objetivo, fazer que quando o problema aconteça, ele tenha potência, sensações, emoções que vão fazer ele lidar com isso de uma forma muito melhor do que a forma que ele já lidava. Né? Um outro termo que a gente pode usar para desensibilização é a habituação. Né? A habituação seria eu me habituar a um estímulo com o objetivo de extinguir aquela resposta, ou seja, fazer com que aquela resposta antiga não seja mais disparada. Mas, querendo ou não, hoje eu prefiro usar o termo contracondicionamento. Então é o seguinte, quando eu falo de dessensibilização ou de contracondicionamento, eu estou falando de processos inconscientes. O que são os processos inconscientes? São os processos que estão no corpo, são as emoções, são os estados que estão disparando. Diferente de uma ressignificação. Ressignificação não fala de corpo, não fala de emoção. Ressignificação fala de racionalidade, de consciência. Vamos entender um pouquinho mais, gente. Se eu tenho uma pessoa que tá no meio de uma crise de fobia, sei lá, a pessoa tem uma fobia de rato e dispara a fobia de rato. Adianta eu chegar e falar para essa pessoa assim, ô, não tem medo não, fica calma aí. Vai adiantar? Não vai, não vai. A minha sugestão direta não vai mudar a sensação, o estado que está disparado no corpo do meu cliente. Ou seja, quando eu falo de corpo, emoção, sensação, eu não falo de ressignificação. Eu falo de contracondicionamento. Gente, eu não tenho controle da maior parte dos estímulos. Eu não tenho controle de saliva. Eu não tenho controle da minha raiva. Eu não tenho controle da minha ansiedade. Eu não tenho controle do meu relaxamento. Não é ressignificando que eu vou mudar o que está acontecendo no corpo. Tá? A ressignificação pode mudar o que acontece no corpo? Óbvio, porque se eu mudo o meu significado, vai mudar a minha maneira de enxergar e a minha maneira de sentir. Porém, tem processos que a ressignificação não vai mudar o que o corpo sente. Por quê? Porque foi condicionado. Né? Ali, o Paulo falou que contracondicionamento faz muito mais sentido. Para mim, hoje, faz muito mais sentido contracondicionamento que dessensibilização. Né? E, de fato, Paulo, porque eu não quero tirar a sensibilidade. Né? Eu quero associar recursos. Basicamente, é isso aí. Tá, vamos dar um exemplo dessa diferença de ressignificação para contracondicionamento aqui para vocês. Vamos supor, vou pegar um caso de um cliente meu. Eu recebi um cliente, há um tempo atrás, que ele tinha fobia de sapo. Esse cliente, ele morava em uma chácara, um pouco afastado, então sempre que chovia, para ele ir para o carro dele, ele ficava morrendo de medo porque tinha sapo ali. Vamos lá, esse cliente, racionalmente, ele sabia, olha, eu não preciso ter medo de sapo. Olha, nenhum sapo jamais me atacou. Eu nunca vi sapo matar alguém. Porém, quando eu vejo sapo, me dá medo. Será que eu tenho que ressignificar algo aí, gente? Responde na sua própria cabeça. O meu cliente, que já sabe que sapo não ataca, que já sabe que ele não precisa ter medo de sapo, ele já sabe que ele não vai morrer, mas quando ele vê o sapo, dispara medo. O que será que eu tenho que ressignificar aí? Eu não tenho que ressignificar nada. Não adianta eu mudar o significado, não adianta eu virar para esse fulaninho e falar, não precisa ter esse medo, não. Não adianta. Não adianta por quê? Porque quando ele vê o gatilho, que é o sapo, o corpo reage a esse estado disparando medo. Nesse caso, eu não tenho que ressignificar nada, eu tenho que dessensibilizar, eu tenho que contracondicionar essa resposta. E isso sim vai fazer toda a diferença na mudança desse meu cliente. Né? Bom, então aqui a gente vai sempre separar o que eu vou ressignificar
quando que eu vou contracondicionar. Gente, a gente muitas vezes, como hipnoterapeuta, fala de ressignificação como se ressignificação fosse algo que faz parte de uma regressão por si só. E, gente, eu não preciso regredir e fazer uma regressão para ressignificar nada. Não preciso. O tempo todo eu estou mudando minha percepção de algo, minha racionalidade com relação a algo. O que, que é isso? É uma ressignificação. Se você já aprendeu algo novo aqui hoje, você já ressignificou conhecimentos. Eu não precisei fazer você regredir para ressignificar nada, tá? Então, assim, ressignificação é racionalidade, é mudança de percepção. Eu não preciso de hipnose, eu não preciso de regressão nenhuma para ressignificar nada. Basta eu bater um papo e eu conversar, tá? Já a dessensibilização ou contracondicionamento seria o processo de mudar a maneira que o corpo está sentindo, a maneira que o corpo está reagindo a algum contexto, a algum gatilho específico, né? Seguindo. Tá. Gente, o que eu mais tenho é cliente que ele sabe como lidar com o problema racionalmente, que ele sabe que ele não precisa se sentir daquela forma, que ele sabe que existe um processo de perda de controle quando isso acontece, mas quando acontece, dispara o estado no corpo dele, ele reage daquela forma. O que, que eu vou fazer quando eu for fazer hipnoterapia? Eu vou ressignificar o que é racional, o que é crença, e eu vou contracondicionar o que é estado que está disparando no corpo do cliente. Basicamente é isso aí. Beleza, seguindo. Então, no meta padrão, gente, eu vou aplicar os dois ao mesmo tempo. Eu vou contracondicionar e dessensibilizar junto. Não é nem só um, nem outro. É os dois ao mesmo tempo. Mas já aviso, o grande salto do meta padrão é que o meta padrão ajuda a gente a fazer a mudança. Você lembra que eu chamei de estrutura da mudança? Literalmente, mudar o disparo do corpo do cliente, o estado que está disparando em frente ao gatilho. Seguindo, gente, a gente vê muito hipnoterapeuta que faz cursos de regressão aí, paga caro, paga 10 mil por um curso de hipnose clássica com regressão. E aí esse hipnoterapeuta, ele vai fazer regressão, ele fica 3 horas na mesma regressão, fica 4 horas na mesma regressão. Tem hipnoterapeuta que durante uma regressão passa por 20, passa por 30. Eu já vi hipnoterapeuta que passou por 50 memórias diferentes durante a mesma regressão. Gente, 20 a 50 memórias na mesma regressão, 3 horas na mesma regressão, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Pelo olhar da neurociência, isso, na verdade, é mais danoso do que terapêutico, sendo bem sincero. E quando eu vejo um hipnoterapeuta falando que passou por mais de 20 memórias em uma regressão, isso evidencia que esse hipnoterapeuta não tem ferramentas o suficiente para estar atuando. Está faltando alguma coisa ali. Né? E o meta-padrão vem justamente para agregar isso que está faltando dentro dessa terapia regressiva, que é longa demais. Né? Com o meta-padrão, gente, ao fazer regressão, você vai ter que passar no máximo, 10 memórias, se for longa uma aplicação de meta-padrão. Eu geralmente passo por 5, 4 e olha lá, fazendo esse negócio em um curtíssimo espaço de tempo. O Sérgio Mikitchuk aqui, nosso amigo, está falando 50 experiências, 50 memórias, musculação de estado problema. Justamente, gente. Quando a gente faz uma regressão e dura 3 horas, passa por 30, 40, 50 memórias, eu estou fazendo uma musculação, uma academia para o sistema simpático do meu cliente ficar disparando quando o problema acontece. Ou seja, eu estou treinando o meu cliente para ter ansiedade. Basicamente é isso aí. Né? Bom, então o meta padrão tem muitos benefícios, gente. Vale muito a pena vocês dominarem isso. E agora eu vou falar da estrutura desse negócio para vocês. Vamos falar da estrutura do meta padrão. O meta padrão, gente, ele é uma estrutura que tem só 4 etapas. São 4 etapas simples. E essas 4 etapas, elas vão ocorrer em um processo de loop. Ou seja, eu vou aplicar as 4 etapas, eu vou ver se o resultado aconteceu. Alcancei meu resultado? Não. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar de novo as 4 etapas. Terminei. Alcancei meu resultado? Não. Vou aplicar de novo as 4 etapas. Terminei? Sim, acabou. Ou seja, são 4 etapas que eu vou ficar repetindo elas até que eu alcance o resultado que eu desejo. Basicamente é isso aí. Alcancei o resultado, parei de aplicar o meta padrão. Simples assim.
Então, vamos falar um pouco desses quatro passos do método padrão aqui para vocês. Primeiro, eu não vou explicar muito esses 4 passos, vamos falar o que eles são. Primeiro passo do método padrão: ativar o gatilho. Ativar as teias neurais problema. Então, o primeiro passo é expor o cliente, ativar o gatilho, entrar no trauma. Entrei no problema. Qual que é o segundo passo do meta padrão? Eu vou dissociar o problema, eu vou dissociar o estado, eu vou me afastar do problema. Então, o primeiro passo é entrar no problema, segundo passo, me afastar do problema. Terceiro passo do meta padrão. Eu vou descobrir que recursos que essa pessoa precisa ter dentro do problema que ela não tem. Recursos, quando eu falo estado, é corpo, né? Principalmente, recurso fala de mentalidade, mas é que eu vou focar principalmente no corpo, né? Então, o terceiro estado é descobrir que recursos que eu precisaria ter lá no problema, que eu não tenho, e eu vou disparar esses recursos no meu corpo. Eu vou mudar a maneira que meu corpo está sentindo. Disparei recursos no corpo. O que eu vou fazer? Eu vou entrar dentro do problema e eu vou fazer o colapso de âncoras. Então, primeira etapa, ativar o problema. Segunda etapa, dissociar do problema. Terceira etapa, buscar recursos e disparar recursos. E quarta etapa, colapso de âncoras. Simples assim. Eu vou botar aqui no chat para vocês. Gente, eu vou falar muito dessas 4 etapas, eu vou ficar repetindo, porque como qualquer condicionamento, repetição ajuda a gente a decorar as coisas, né? Opa, eu mandei só para o Jair, deixa eu mandar para todo mundo aqui. Aí, vamos lá. Então, o primeiro passo do meta padrão é eu entrar no problema. Eu vou entrar no problema, eu vou me expor ao gatilho, eu vou me associar ao trauma, eu vou olhar o trauma de dentro do meu corpo, tá? Entrei no corpo, olhei para o trauma, o que vai acontecer comigo? Vai disparar a sensaçãozinha do problema, né? Vai disparar o estado de ansiedade, o estado associado ao gatilho. Então, primeiro passo, me expus, enfrentei o problema, disparei o problema, entrei no trauma. Primeira etapa. Aí a gente vai para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? Eu vou dissociar do trauma. Eu vou fazer a pessoa se ver lá no trauma, ou algo do tipo. O objetivo da segunda etapa é deixar o corpo da pessoa em estado neutro. É fazer com que aquela sensação ruim que o cliente estava sentindo, que a gente vai chamar aqui de estado problema, fazer com que aquela sensação saia do corpo, que ela fique neutra, calma de preferência. Né? Então, primeira etapa, eu vou entrar no problema para disparar a sensação ruim. Segunda etapa, eu vou dissociar do problema para ficar com o corpo em um estado neutro. Né? Aí, essa segunda etapa termina com o cliente se vendo lá na cena, se vendo no trauma. Né? Tendo feito isso, a gente vai para a terceira etapa do método padrão. Qual que é a terceira etapa do método padrão? É descobrir que recursos que eu teria que ter lá no trauma, que eu estou me vendo lá no trauma, eu vou descobrir o que eu poderia ter lá que eu não tenho, e eu vou disparar esses recursos no corpo. Né? Então, fulano, o que você poderia ter lá que você não tem? Vamos supor, gente, que o meu cliente tem uma fobia de sapo. Tem uma fobia de sapo. O que eu vou fazer? Primeira etapa, eu vou fazer ele ver um sapo na imaginação. Ele vai ver o sapo, puf, vai disparar a fobia. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou dissociar, eu vou fazer ele se ver na cena que tem o sapo lá longe, bem pequenininho. Para quê? Para ele ficar neutro. Para ele não ficar mais emocionado com aquele estado. Depois vocês vão entender o porquê disso daqui. Aí, com o meu cliente se vendo lá, dissociado, em um estado mais neutro, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar, fulano, e quando você for ver sapo, o que você gostaria de sentir ao invés de sentir medo? Roberto, gostaria de me sentir seguro, tranquilo. Pronto, esse é o recurso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou disparar segurança e tranquilidade no corpo dele. Eu vou fazer ele se velar enquanto ele se sente seguro e tranquilo. Isso é um estado de recurso. E aí, a gente vai para a quarta etapa, que é a última etapa, que é o colapso de âncoras. O que é um colapso de âncoras? É eu disparar uma âncora problema junto com uma âncora de recurso ao mesmo tempo, para que a âncora de recurso englobe e neutralize o estado problema, dessensibilize o estado problema. Então, qual seria a quarta etapa dentro do caso da fobia de sapo? Seria eu já me sentindo seguro, voltando a me expor ao sapo, entrando dentro do trauma, já me sentindo seguro. Né? Por quê? Porque aí é o meu corpo se sentindo seguro, me expondo à âncora problema, que é o sapo. Né? Claro, pode ser uma âncora física, eu posso criar uma âncora que dispara a resposta do sapo no ombro. Vai dar na mesma. Né? Então, vamos lá.
O primeiro passo do meta-padrão. Eu vou ativar o gatilho, vou enfrentar o problema, vou ativar a teia neural, eu vou me expor ao problema, vou entrar no trauma, me associar ao trauma. Disparar a sensação desconfortável do estado do problema. Depois, eu vou para a segunda etapa, que é dissociar. Segunda etapa, eu me distancio do problema, eu dissocio, eu me vejo lá no problema, para o corpo ficar em um estado mais neutro. Terceira etapa, eu vou descobrir o que aquela versão minha lá poderia ter que ela não tem hoje quando o problema acontece, que seria o recurso que eu precisaria ter. Sabendo esse recurso, eu vou disparar essa sensação, esse estado no corpo, e o que eu vou fazer na quarta etapa? Com o meu corpo já reagindo diferente, eu vou entrar dentro do problema novamente. Só que agora eu não vou entrar para disparar o problema por si só. Eu vou entrar com o meu corpo sentindo diferente. Quando eu entro no meu corpo, quando eu entro no problema com o meu corpo se sentindo seguro, no caso, que é o estado de curso, eu vou colapsar no estado problema. Tá. Tecnicamente, vocês já sabem a estrutura do método padrão agora, as 4 etapinhas. Vamos falar de forma breve um pouco do porquê dessas 4 etapas. Só que antes de eu falar, gente, eu já aviso. Hoje eu não vou me aprofundar muito nos porquês, tá? Na quarta-feira, provavelmente à noite, eu vou estar dando a segunda aula, que é sobre a fundamentação do metapadrão, a neurociência do metapadrão e da mudança. Aí sim tudo vai fazer sentido. Eu não coloquei a neurociência do metapadrão aqui, gente, porque senão essa aula de hoje ia ficar muito longa, a gente ia ficar horas e horas e horas. Então tem uma aula só para isso aqui, tá? Mas voltando, vamos falar um pouco dos porquês dessa quarta etapa, dessas 4 etapas, sem se aprofundar demais nessa estrutura. Vamos lá. A primeira etapa do metapadrão, ela envolve eu me expor ao problema. Envolve eu entrar no trauma, eu enfrentar o problema, eu olhar o gatilho, aquilo que dispara a sensação ruim, né? Eu vou fazer isso para disparar a teia neural problema. Eu quero que as teias neurais que estão associadas, que estão disparando de uma forma automática quando o problema acontece, eu quero que essas teias neurais sejam disparadas. Tá? Esse é o objetivo da primeira etapa do metapadrão. Por quê, gente? Porque existe aquele processo que a gente chama de neuroplasticidade, que é o que a gente quer gerar. Só que a neuroplasticidade ela só acontece sob uma condição, que muitas pessoas não sabem que existe essa condição para acontecer a neuroplasticidade. A neuroplasticidade ela só acontece se eu disparar os neurônios. Quando eu disparo os neurônios, esse conjunto de neurônios fica instável, consequentemente, ele pode ser estimulado e a neuroplasticidade pode ocorrer. Se eu não disparo o conjunto de neurônios que eu quero mudar, ele não muda, ele não fica instável e não tem mudança. Então, a primeira etapa do metapadrão é o mínimo que tem que acontecer para eu mudar o padrão de problema. Simples assim. Então, primeira etapa, eu vou me expor ao problema, vou olhar o gatilho, vou entrar no trauma, me associar ao trauma, eu vou enfrentar o problema para quê? Para ativar a teia neural e ela ficar instável e poder ser modificada depois. O Sérgio já cantou a bola ali, é por causa da lei de Hebb. É o que a gente vai estar querendo forçar com o metapadrão, é um processo que a gente chama de lei de Hebb ou LTP, né, que é o Long Term Potentiation. Eu vou falar mais desses conceitos, gente, na quarta que vem, nessa próxima quarta à noite, que é na segunda aula, tá? Então, a gente vai disparar a teia neural para ela ficar instável e, como consequência, vai disparar a sensação desconfortável no corpo do cliente. Tá? Basicamente é isso. Disparei a teia neural, disparei o problema no corpo do cliente. Eu vou para a segunda etapa. A segunda etapa, gente, que é dissociar o cliente, que é se afastar do cliente, se afastar do problema para ficar neutro. Essa etapa ela é muito importante. Hoje vocês ainda não vão entender muito o porquê disso daqui, mas faz todo sentido essa etapa tá aí. É muito comum, o nosso cliente está ali na terapia com a gente e ele está com o estado do problema disparado e você perguntar como ele quer lidar do problema, como ele gostaria que fosse, e ele não saber dizer para a gente. Geralmente, quando você fala com o seu cliente, ele só vai saber dizer para você o que ele não quer. Ele vai dizer assim, Roberto, eu vivo triste. Meu pai só me faz mal. Eu odeio essa minha relação. Minha ansiedade está me desgastando. Mas o que você quer? Eu não quero mais que aconteça isso. Eu não quero mais que minha mãe fale comigo desse jeito. Fulano, o que você quer? Ele não sabe dizer. Ele só sabe dizer o que ele está evitando. Né? Essa segunda etapa do metapadrão, que é se dissociar do estado do problema, ela tem um objetivo em facilitar
que esse cliente não esteja tão influenciado por aquele estado problema, né? Eu tenho que fazer ele ficar neutro, porque senão ele só vai saber falar de problema. Mas isso a gente vai conversar com calma na próxima aula, tá? Então, a primeira etapa do metapadrão, eu vou disparar o estado do problema para deixar a teia neural instável. Na segunda etapa, eu vou dissociar o meu cliente para deixar ele neutro. Só que mesmo estando dissociado, a teia neural já foi disparada, já foi disparada e já está instável. Tá? Basicamente é isso aí. Bom, seguindo. Deixa eu só ver se eu pulei algo aqui. Peraí. Ah, tá. Eu esqueci de falar. Na primeira etapa do método padrão, a gente vai fazer um processo também de quebrar as generalizações do nosso cliente. Porque o nosso cliente, ele vai chegar com problema generalizado, ele vai chegar falando que o problema acontece o tempo todo. Ele vai falar assim, Roberto, eu sou ansioso o tempo todo, eu tenho depressão o dia inteiro, né? E por aí vai. Gente, será que o seu cliente, de fato, está se sentindo depressivo o dia inteiro? Será que ele tem ansiedade o dia inteiro? Será que quando ele está dormindo, ele está ansioso? Será que quando ele está fazendo o número 2 no banheiro, ele está ansioso? Será que quando ele está no barzinho, no boteco com os amigos, na balada, bebendo o gorozinho dele, será que ele está ansioso ou depressivo? Não está. Não está. E se eu quero fazer uma mudança, um processo de mudança, porque algo está disparando no automático no corpo dele, eu tenho que promover a neuroplasticidade de teias neurais específicas. Então, eu quero ativar a teia neural específica para eu promover uma mudança que vai ser cirúrgica. Ou seja, uma mudança que vai ocorrer em gatilhos. Gatilhos. Tá? Então, primeira etapa, eu vou ativar a teia neural específica, vou quebrar a generalização e vou expor ele para ativar a teia neural específica e deixar ele instável. Segunda etapa, eu vou fazer o cliente ficar dissociado, mais neutro, para ele conseguir pensar de uma forma diferente, sem ser influenciado pelo estado problema. Tá? Beleza. Não vou ficar ensinando aqui a quebrar generalizações, mas vou falar de forma breve aqui, gente. Se vocês lidarem com generalizações, vocês podem aplicar o metamodelo da PNL, qualquer estratégia de mudança de crença, como Sleep of Mouth. Você pode aplicar... bom, tem várias outras técnicas. Você pode aplicar ali, por exemplo, algumas perguntinhas. Tem algumas perguntas que geralmente eu faço para o meu cliente que especificam a linguagem, né? Eu tenho essas perguntas anotadas e vou passar aqui para vocês. Vai estar aqui no chat. Como eu gosto de trabalhar com gatilho e o meu trabalho é específico, eu geralmente vou fazer essas perguntinhas para o meu cliente para ele me trazer situações não generalizadas, né? Eu vou fazer as seguintes perguntas. Quando exatamente isso aconteceu da última vez? Quais vezes que isso aconteceu que você se lembra para descrever aqui para mim? Qual foi a pior vez que esse problema aconteceu? Qual foi a situação que aconteceu que fez você decidir trazer isso para a terapia? Com essas perguntas, o seu cliente vai ter que sair da generalização. Porque ele vai chegar assim, Roberto, eu tenho ansiedade o tempo todo, deu fulano. Não é o tempo todo, né, fulano? Quando exatamente você teve ansiedade? Descreve. Não quero que ele diga o tempo todo, eu não quero que ele diga quando eu estou em casa. Não é quando está em casa. Eu quero, descreva. Se você tiver uma situação que o seu cliente consegue descrever, dizer o que ele estava vendo, o que ele estava ouvindo, aí é específico. Né? O que eu vou fazer? Eu vou anotar essas situações ali. Então, a primeira etapa, vou expor o problema para disparar a teia neural e aquilo ficar instável. Aí a gente vai para a segunda etapa do metapadrão, que é uma quebra de estado ou uma dissociação, seja o termo que a gente for utilizar, para deixar o corpo do cliente em um estado mais neutro. E o porquê disso eu vou explicar melhor na aula que vem. Né? Bom, aí a gente vai para a terceira etapa, gente. A terceira etapa é importante por quê? Porque não adianta eu só saber sobre o problema. Não adianta. Quantas coisas eu já sei que eu posso lidar diferente, eu já sei que eu posso sentir diferente, eu já sei que eu posso me comportar diferente, mas quando o problema acontece, aquilo acontece de novo. Não adianta eu saber. Então, o que eu quero fazer na terceira etapa? Eu quero descobrir que recursos eu teria que ter no meu corpo para que quando o problema aconteça, se eu tiver esses recursos disponíveis, eu consiga lidar diferente com isso. Então, se tem uma situação que eu tenho que me expressar, falar em público, eu me sinto inseguro, o que poderia ser recurso para falar
em uma situação que eu me sinto seguro? Se sentir confiante, por exemplo. Se sentir poderoso, se sentir incrível. Gente, vamos lá, vamos lá. Tem um monte de pessoa que vai falar em público, sei lá, vai ter uma apresentação no trabalho, uma reunião no trabalho. Essa pessoa domina o tema, ela sabe tudo que tem que ser falada. Ela sabe maravilhosamente bem, ela é especialista na área, ela sabe que ela vai falar, ela sabe que ela não precisa ter vergonha, ela sabe que ela não precisa ter medo. Mas quando ela vai falar, dispara insegurança e medo. O que eu tenho que ressignificar ali? Eu não tenho que ressignificar nada. O que eu tenho que fazer é que quando essa pessoa for falar em público, o corpo dela reage diferente da insegurança. Eu quero que essa pessoa, quando ela for fazer a apresentação, ela se sinta poderosa, incrível, porque aí ela não vai travar, ela não vai congelar e vai conseguir expressar isso de uma forma eficiente. Isso é a ideia de recurso. Eu parar de ficar olhando para o problema, para o trauma, por si só, e focar em me sentir diferente quando o problema acontece. É ter potência quando o problema acontece. E ressignificar trauma não traz potência como estados de recurso traz. Tá? Saibam disso. Eu ressignificado, tipo, ó, sua mãe não tá te batendo porque ela te odeia, isso não traz potência. Isso só muda o significado com relação à mãe. Só que a questão é o seguinte, às vezes o problema tá disparando hoje e não tem nada a ver com a mãe. Às vezes o problema tá disparando hoje porque o problema é com o marido. O que vai adiantar eu ressignificar a mãe? Né? E por aí vai. Seguindo. A terceira etapa do metapadrão, eu vou descobrir qual recurso eu deveria ter lá, eu vou disparar esse estado de recursos no corpo e, de preferência, eu vou intensificar um pouco para essa pessoa se sentir ainda melhor, né? O que a gente vai fazer aqui, gente, é fazer um copia e cola emocional. A ideia de contracondicionamento é eu copiar um estado e colar dentro do problema. Eu copio o estado, colo dentro do problema. Copio o estado, colo dentro do problema. Para quê? Para quando o problema acontecer, disparar o estado que eu estou colando lá dentro, que eu estou injetando dentro do problema. Né? Basicamente é isso aí. E aí, a gente vai para a quarta etapa, né? Qual que é a quarta etapa? É eu entrar dentro do problema com o meu corpo reagindo diferente. Isso é um colapso de âncoras. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou habituando o meu cliente a estar exposto ao problema se sentindo de uma nova forma. Com o corpo reagindo diferente da maneira que ele reagia. Né? Basicamente, é isso aí. Tá. Eu vou repetir mais uma vez, eu sei que é chato, mas eu vou repetir mais uma vez aqui, para ficar bem colado na cabeça de vocês isso daqui. Os quatro passos do meta padrão. Então, primeira etapa do meta padrão, eu vou me expor ao problema, eu vou ativar o gatilho, eu vou enfrentar o problema, eu vou me associar ao trauma para ativar as teias neurais e elas ficarem estáveis. Depois que a teia neural ficou instável, o estado do problema foi disparado no corpo do cliente, eu vou dissociar ele, fazer ele se ver na memória, eu vou fazer uma quebra de estado para ele ficar em estado neutro. Bom, terminei a segunda etapa, o meu cliente está se sentindo neutro. O que eu vou fazer? Eu vou para a terceira etapa do método padrão, que é descobrir que recurso eu teria que ter lá, na cena que está dissociada, que eu não tenho, né, que seria o oposto do problema, vamos dizer assim, né, que recurso que eu poderia ter, que seria o oposto do problema, que me ajudaria a lidar diferente com esse problema. Eu vou descobrir que recurso seria esse, eu vou disparar e intensificar esse estado no corpo do meu cliente. E aí, eu vou para a última etapa, que é entrar dentro do problema, vou entrar dentro do trauma de novo, vou expor ao gatilho, vou enfrentar o problema, o meu corpo já reagindo diferente, e isso vai fazer o colapso das âncoras ali dentro, né? Beleza, seguindo. Tá. Gente, essa ideia de colapso, que é a quarta etapa do metapadrão, ela pode ser feita de diversas formas diferentes, tá? Você pode fazer todo esse processo criando âncoras mesmo, âncoras sinestésicas, de tocar no ombro, tocar no outro e por aí vai. Você pode, gente, usar gatilho, né? Então, dispara o problema, olha para gatilho. Você pode usar trauma, né? Eu disparo os recursos, eu crio uma âncora de recurso e entro dentro do trauma, que o gatilho vai estar lá também. Tudo isso é colapso de âncoras. O Isaías mandou aqui, Roberto, não poderia inverter os dois primeiros? Pode. Pode e não pode, tá? É possível, algumas ferramentas têm essa inversão dentro dela, tá, Isaías? Mas eu diria que essa não é a melhor forma de aplicar. Porque essa segunda etapa do metapadrão, ela tem motivo para estar lá.
tá? Existe um termo da neurociência, um conceito neurocientífico, que eu acho que é o conceito que guia o processo de mudança, que é o que faz que a regressão aconteça, né? Que é um termo que a gente chama de memória dependente do estado, ou State Dependent Learning. A gente tem costume de falar que a regressão acontece porque o subconsciente trouxe as memórias. E as memórias da regressão não vêm porque o subconsciente trouxe memórias. As memórias da regressão, elas emergem à consciência por causa da memória dependente do estado. Não preciso falar de hipnose, não preciso falar de nada de subconsciente para fazer uma regressão. O que vai disparar a regressão é o estado, né? Eu não vou explicar isso aqui agora, gente. Mas sim, Isaías, o que acontece é o seguinte: eu tenho que disparar a teia neural primeiro para deixar ela instável. Porque não existe aquela ideia de resolver o que não foi disparado. Tem muitas vezes que a gente passou por um problema, terminou o problema, passou o problema, eu estou lá no banho e fico pensando assim, puxa, eu poderia ter agido dessa forma, eu poderia lidar com isso daquele jeito. Aí eu racionalizo, eu aprendo sobre isso, aí parece que a gente se resolveu, né? Parece que a gente se resolveu. Só que quando o problema acontece, o problema dispara de novo. Por que o problema vai disparar de novo, mesmo eu sabendo como lidar com isso? Porque eu não modifiquei as teias neurais problema. Não adianta eu saber racionalmente algo se eu não promover a neuroplasticidade dos neurônios que estão disparando em conjunto, né? Basicamente é isso aí. O Jair perguntou aqui, como aplicar online, como por exemplo. Seguinte, Jair, a aplicação online vai estar explicada na terceira e na quarta aula, tá? Hoje eu não vou falar muito da aplicação dela por si só, porque o meu objetivo aqui é mais apresentar a estrutura hoje, tá? A terceira e quarta aula, que são aulas mais práticas. Na próxima aula, que é a que vai acontecer quarta ou quinta que vem, essa próxima quarta ou quinta, nessa próxima aula vocês vão entender os porquês desses 4 passos e a estrutura da mudança por si só. Por que a regressão funciona e por aí vai, né? Beleza, seguindo. Tá. Então, eu vou ficar aplicando essas 4 etapas do método padrão, eu vou repetir, vou repetir, vou repetir. Até quando que eu vou aplicar isso? Até que quando a pessoa esteja dentro do problema e não dispare mais a sensação problema, o estado problema, né? Então, são 4 etapas que eu vou ficar repetindo, 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 até que quando o cliente entre no problema, dispare o gatilho e essa resposta não dispare mais no corpo. Basicamente, é isso aí, né? Tá. Inclusive, vamos lá, vamos lá. Essa estrutura do meta-padrão, ela já está dentro da regressão. Eu não sei se vocês já perceberam. Cada memória que a gente está lidando dentro da regressão tem as 4 etapas do meta-padrão. As 4 etapas já estão dentro de cada ciclo de memória do meta-padrão. Disparei, como que a gente começa a regressão? Vamos de forma breve. A regressão a gente começa disparando o estado do problema, né? A gente dispara o estado e começa a aumentar para puxar as memórias. O que é isso? Primeiro passo do método padrão. Puxei as memórias. O que eu vou fazer? Vou fazer o meu cliente associar, se ver lá na memória. Ele vai se ver lá na memória. Aí eu vou ressignificar, vou descobrir que recurso ele teria que ele tem lá, que ele teria que ter lá, que ele não tem. Vou disparar esse recurso e vou entrar dentro da memória, me associando, tendo esse recurso lá dentro. Simples assim. Apliquei um ciclo inteiro do método padrão. O que eu vou fazer depois? Vou para outra memória. Tem o estado de problema disparado, puxo a outra memória, dissocio a memória, disparo recursos, entro dentro da memória com recursos, ressignifico. E por aí vai, né? Então, o meta-padrão já está dentro da regressão. O meta-padrão, ele já está dentro do switch, né? Vocês devem conhecer o switch da PNL. O switch tem a aplicação perfeita de toda a estrutura do meta-padrão ali. O squash visual da PNL. O squash visual, que é aquela técnica que você bota as partes na mão e faz a integração das partes, tem o meta-padrão dentro. A dessensibilização sistemática da terapia comportamental tem o meta-padrão. E por aí vai, gente. Tudo que a gente está aplicando já tem essa estrutura dentro dela. Você só não está percebendo que ela está lá dentro. Tá? A questão é a seguinte: quando você entende o meta-padrão, entende os porquês, domina essa estrutura e sabe como ela está dentro das técnicas, você aplica muito melhor essas técnicas. Muito melhor do que você já faz. Você vai fazer mais rápido, de forma mais eficiente, mais elegante e muito mais pontual, de forma muito mais cirúrgica aquilo que você já faz, né? Então, é essencial que hoje vocês internalizem essa estrutura do meta-padrão para você começar a poder aplicar isso dentro daquilo que você já faz, tá? Por hoje, vocês vão ficar com esses conceitos,
tá? Amadureçam esses conceitos durante esses próximos dias, que nessa próxima aula, que vai acontecer quarta ou quinta, você vai entender a neurociência por trás desses processos. E aí sim, tudo vai fazer mais sentido, tá? Então, assim, continua acompanhando aqui essas aulas, vai valer bem a pena. Se você está assistindo a gravação disso aqui, já dá um like, siga a gente aqui também, ajuda muito. E convido vocês também a seguirem a Associação Brasileira de Hipnose, a BH, nas mídias sociais. Conheçam a BH, a gente tem aulas sempre, tem encontros, mentorias, discutimos temas e por aí vai. Tá? Temos grupos de estudo sempre rolando. Então, basicamente, é isso aí. E você que está assistindo a gente online, já saiba também, quem assiste ao vivo essa aula aqui comigo, geralmente tem um benefício depois da aula. Geralmente eu faço alguma demonstração, alguma coisa do tipo, que só quem está ao vivo vai poder aproveitar. Então, basicamente, é isso. Agradeço a presença de todos, gente. Até mais.